Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Nós vamos tratar um pouquinho sobre os gregos antigos e ainda comparar com o povo do Xingu. Uai, como assim? Pois é, o Enem já cobrou uma questão desse jeito e nós vamos entender como é que o Enem fez e como a gente pode se dar bem numa questão como essa. Antes de mais nada, para quem está chegando aqui e não conhece esse quadro do canal, a questão da semana, todas as sextas-feiras a gente vai trabalhar uma questão, corrigi-la, entender os distratores, entender aí como podemos acertar cada vez mais nas provas. E não só isso, mas eu estou corrigindo questões de listas de exercícios que eu estou liberando para vocês. Então, aqui embaixo tem um link de um grupo de Telegram que eu estou disponibilizando essas listas. Eu estou corrigindo a primeira lista, mas na próxima semana, no máximo aí, a gente vai ter a segunda lista. Na próxima semana, nos próximos 15 dias, a segunda lista já está ficando pronta e a gente vai falar de história do Brasil. Então, se eu fosse você, já se inscrevia no canal e já entrava lá no grupo para não perder essa. Mas o assunto de hoje, como eu disse, é a antiguidade, mais especificamente o povo do Xingu e os gregos. E a gente vai entender qual é essa comparação. E é muito importante porque o Enem gosta de fazer esse tipo de comparação, da gente entender tanto semelhanças e diferenças de sociedades, de povos diferentes, e aí é interessante demais a gente analisar a questão. Então vamos juntos. Olha o primeiro texto. No período de 750 a 338 a.C., a Grécia Antiga era composta por cidades-estado, como por exemplo Atenas, Esparta, Tebas, que eram independentes umas das outras, mas partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. No centro da Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso frequentado por habitantes de todas as cidades-estado. É sempre importante, quando a gente lê um texto na prova, a gente tentar assimilar o máximo dele. Por quê? Na prova do Enem, a gente tem pouco tempo. Se a gente ficar lendo o texto mais de uma vez, isso faz a gente perder tempo. E como a gente pode otimizar esse tempo? Lendo o texto e absorvendo o máximo possível dele. Ai, Tati, mas como eu faço isso? Toda vez que você lê o trecho, você vai pensar o seguinte: o que esse trecho quis me contar? O que esse trecho tem de mais importante que eu posso levar para o resto da questão? Nesse caso, por exemplo, a gente pode falar que esse trecho quer me contar que na antiguidade, na Grécia Antiga, no mundo grego, a gente tem essas cidades-estados sendo autônomas. Mesmo que elas tenham pontos em comum, como por exemplo a língua ou a religião, que é o que eles vão citar, essas cidades são autônomas cada uma por si, entendeu? É meio que isso. Então, é isso que o texto quer te contar. E se você leva isso para a questão em si, fica mais fácil da gente entender a questão e você vai ver muito bem disso. Ó, segundo trecho. No período de 1200 a 1600 depois de Cristo, então já não está mais na antiguidade, já está em outro período histórico e em outro lugar, porque está na Amazônia brasileira, onde hoje está o Parque Nacional do Xingu. Há vestígios de 15 cidades que eram cercadas por muros de madeira e que tinham até 2.500 habitantes cada cidade. Então tem vestígio de que você tinham várias cidades cercadas, então meio que isoladas aí, né, uma da outra, com cerca aí desses 2.500 habitantes. Essas cidades eram ligadas por estradas a centros cerimoniais com grandes praças. Eu já estou enxergando os pontos em comum, você também tá? Em torno delas havia roças, mares e tanques para a criação de tartarugas. Aparentemente, epidemias dizimaram a grande parte da população que lá vivia. Mais uma vez, qual que é a intenção desse texto? É me mostrar que existem vestígios do povo Xingu e que nesses vestígios se encontraram tanto as formas de produção e tudo mais, como questões religiosas, mas o que eu posso conectar com o texto 1? Essa questão de que existem cidades muradas, se elas estão muradas, elas dependem uma da outra? Não, elas não teria muro, né? Então são meio que isoladas aí, eu diria até mesmo autônomas, né? Umas das outras, e isso vai ser interessante pra gente, porque tem essa questão da independência, mas ao mesmo tempo tem os pontos em comum, igual no texto 1. Olha lá.
Apesar das diferenças históricas e geográficas, você está falando Grécia Antiga, você está falando Brasil, né? Existentes entre as duas civilizações, elas são semelhantes por quê? Gente, quem já leu o texto com essa estratégia que eu falei, de sempre se perguntar o que foi importante, de sempre se perguntar qual que é o foco do texto, o que o texto está querendo te contar, não tem como você errar essa questão. Então, mas vamos para as alternativas. Olha lá. Letra A. As ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram as suas populações. Isso aí eu me engano que eu gosto. Você lê o texto muito mais ou menos e leu que lá no final do texto, justo o final, né, que é porque você lembra mais, tá falando de epidemia. Tem gente que vai marcar essa? Tem gente que vai marcar essa. Tem epidemia, gente, no texto 1? Não tem epidemia. Ah, mas tem epidemia em Atenas, lá na Guerra do Peloponeso. Eu adoro quando os alunos sabem de tudo. Teve uma epidemia em Atenas na Guerra do Peloponeso. Mas foi o mundo grego todo? Não. Foram essas civilizações todas? Eu posso fazer essa comparação? Não. Já no Xingu foi praticamente o todo, né? Epidemias dizimaram grande parte da população. Então, não, e dizimar, gente, é uma palavra muito forte. Os atenienses, muitos morreram, mas não dizimou a população ateniense nesse período, não. Letra B. As cidades do Xingu desenvolveram a democracia tal como foi concebida em Tebas. Essa aí foi pesada. Tem democracia, gente, nos povos Xingu? Não. Tem democracia em Tebas? Pode até ter, mas o desenvolvimento dessa democracia foi aonde, gente? Em Atenas. Aí, essa pode enganar a galera, porque assim, pensou em grego, pensou em democracia, né? Então você já vai cair procurando aí isso e cuidado, é um ótimo distrator também. C. As duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. Gente, foi como eu disse, se você leu os dois textos atentamente, se você fez essa receitinha que eu dei para vocês, que é justamente de buscar aí o que é mais importante, o que o texto está querendo te contar, tem alguma dúvida de que essa é a resposta? Eu acho que não. Então, se você teve dúvidas, vamos aí continuar treinando, condicionando aí esse olhar para uma questão do Enem, que as questões do Enem funcionam em sua maioria dessa forma. É claro que você precisa do conteúdo histórico, mas ao mesmo tempo você tem que ficar atento, você tem que ficar atento ao que ele está querendo te dizer. Letra D. Os povos do Xingu falavam uma mesma língua, tal como nas cidades-estado. Eu tenho essa afirmativa aí? Não, não tenho. Não posso afirmar isso. Letra E. As cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia, tal como na Grécia. Gente, em nenhum momento se fala isso. E se você falasse em identificação, você poderia... Identificação, desculpa. Dedicação. Aí fala da questão de pomares, roças, criação de tartaruga. Em nenhum momento fala de filosofia, de arte. Tô falando que não tinha arte, por exemplo? Claro que tinha, mas é uma dedicação e é algo que eles estão chamando a atenção nos dois textos? Não. Então, se vocês tomarem cuidado, se vocês souberem praticar as questões do Enem, souberem treinar o seu olhar para uma questão do Enem, não só o Enem, qualquer prova que você for fazer, se você treina o seu olhar, os seus estudos vão valer a pena, os seus estudos vão fazer com que você chegue no lugar que você deseja, no lugar que você alcança. Combinado? Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu tô no Twitter, eu tô no Instagram, eu tô no Telegram. Eu vou deixar o grupo de Telegram aqui embaixo para vocês. Eu vou deixar a playlist da questão da semana aqui para vocês clicarem nesse quadradinho aí, para vocês clicarem e assistirem as outras correções. Vamos permanecer juntos nesse momento, né? Vamos continuar estudando juntos, mesmo aí com essa questão da quarentena. Eu tô aqui apoiando vocês sempre. Entre no grupo do Telegram, vamos fazer exercício junto, vamos corrigir. @historizandotati lá no Twitter, lá no Instagram. Me segue lá no Instagram também que tá rolando bastante conteúdo por lá. E é isso, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!